É possível tratar o uso das drogas e a dependência química sem a tradicional repressão? Quais são as alternativas do Poder Judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial para destacar o trabalho do juiz e da Justiça no interior de Minas Gerais. Nós estamos no Fórum da cidade de Formiga, no Centro-Oeste Mineiro. Daqui eu vou conversar sobre justiça terapêutica e dependência química com o juiz Marcos Alberto Ferreira, da Primeira Vara Civil e diretor do Fórum desta comarca, e também autor do livro Memórias de um Toxicômano. Doutor Marcos, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu gostaria também de agradecer esse convite feito pela Mars, a você, Orion, e aos telespectadores que estão nos dando a sua atenção nesse momento. Muito bem, vamos iniciar a nossa entrevista sobre esse assunto muito interessante, que historicamente o sistema jurídico tem tratado, dando ênfase à repressão, nas questões relativas ao uso de drogas, à dependência química. Existe ou existem outros caminhos, alternativas para essa questão? Eu creio que para toda a questão penal deveria ser repensada atualmente. E da dependência química principalmente, porque hoje já é tranquilo, a Organização Mundial de Saúde já asseverou que é uma enfermidade, é uma doença. E como doença, ela precisa de tratamento e não de cadeia. Que sistema que nós temos hoje? Para a pessoa individualizada que comete um delito, um crime, ela é segregada da sociedade, colocada lá em um cubículo, numa cela, e fica lá durante algum tempo. Como se aquele tempo que ficasse ali, ela ficasse pensando e voltasse melhor para a sociedade. Não volta, nós todos sabemos que não voltamos. Então, para a pessoa, aquilo de fato não serviu de nada. Mas e para a sociedade? Isso vai ser útil para alguma coisa? Então vamos ver, todos os dias o sistema brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, coloca nas prisões, vamos dizer, 10 mil pessoas, entre condenados, presos em flagrante, mas todos os dias também nós soltamos das prisões 10 mil pessoas, que estão saindo de lá piores do que entraram. Então, a sociedade também acaba não sendo beneficiada com o atual sistema prisional. Então, o tratamento seria o outro caminho viável para que a gente possa tentar melhorar essas pessoas que estão, de alguma forma, prejudicando a sociedade, para que deixem de prejudicar, que eu acho que é o interesse de todos. Doutor Marcos, e quando o jovem, quando esse infrator, porque é difícil dissociar as drogas do mundo do crime hoje, quando esse binômio está conjugado, como deve ser, quais são as medidas protetivas para esse jovem? Infelizmente, hoje a gente percebe que em quase todos os tipos de delito, inclusive delitos graves, com violência, existe por trás a droga. Ou a droga ilícita, ou mesmo a bebida alcoólica, que também não deixa de ser uma droga. Agora, esses jovens que chegam, principalmente aqueles que ainda não chegaram a cometer delitos graves, que apenas são usuários de droga, eles são pessoas que podem ser produtivas na sociedade, mas que precisam de um auxílio, precisam de um tratamento. O que nos deixa assim, bastante perplexo é que a dificuldade da obtenção de um tratamento para estas pessoas, né, principalmente no interior, onde dificilmente você encontra profissionais especializados e instituições especializadas. Aí você refere ao despreparo do poder público. Do poder público, de um modo geral, para poder prestar esse tratamento para essas pessoas, para que elas possam deixar a dependência química, que é uma enfermidade, para ser, então, uma pessoa ativa na sociedade, produtiva também. Se aparece uma pessoa com câncer, uma pessoa com outra enfermidade qualquer, a gente leva para o hospital para tratar. Se a dependência química é uma enfermidade, o natural é que se leve para o hospital para tratar. O que nós não temos, principalmente no interior, não sei falar isso a nível de capital, se tem ou não, mas no interior, de um modo geral, nós não temos onde fazer esse tratamento à custa do poder público. Às vezes existem instituições privadas, tal, mas infelizmente, né, não acessível à grande maioria dos enfermos. Sim. Essa nova abordagem, doutor Marcos, teve alguma influência, recebeu alguma contribuição do Estatuto da Criança e Adolescente? Sem dúvida. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos textos legislativos mais avançados do mundo hoje. Embora muito criticado aqui no Brasil pela sociedade, por dizerem ser muito liberal, ele tem sido copiado por vários países e de sociedades, né, bem mais avançadas do que a nossa. Acontece que nem tudo que nós temos no Estatuto, nós temos os instrumentos para podermos aplicar o que o Estatuto prevê. Às vezes tem muitas comarcas onde não há uma casa de proteção ao menor que está tendo risco de tratamento de violência em casa, não temos local sequer para colocar um menor que
precisa de alguma punição, né, que seria a medida socioeducativa, né, em tese uma punição. A maior parte das comarcas do interior não tem um local. Então você aplica a medida socioeducativa e não tem como ela de fato ser aplicada da forma como é prevista no Estatuto. E esse princípio da atenção integral contido no Estatuto, ele pode ser estendido ao adulto também? Sem dúvida, o ideal é que ele fosse primeiro aplicado ao jovem, né? Termos condições, instrumentos para ser aplicado ao jovem ainda antes dos 18 anos. Mas se esse mesmo princípio nós pudermos aplicar ao infrator, né, já o infrator penal, acima dos 18 anos, tivéssemos instrumentos para isso, certamente seria uma nova tentativa para que pudéssemos ter uma solução, pelo menos um passo a mais. Vamos dizer assim, nós não vamos ter daqui a 10 anos uma sociedade perfeita se fizermos isso, mas certamente teremos uma sociedade melhor do que temos hoje. O fato é que a sociedade, nem o poder público, pode virar as costas a esse problema, porque senão o mundo do tráfico toma conta mesmo. Não, toma, sem sombra de dúvida. A gente vê, por exemplo, em regiões onde o tráfico é muito forte, em favelas do Rio de Janeiro, sabe por notícias, é lógico, não sabemos lá, que alguns determinados locais da cidade, algumas favelas, o tráfico praticamente ele estatizou o local, né? Os moradores precisam de determinada autorização para entrar, para fazer isso, para fazer aquilo, e quem dá autorização é o tráfico, já não é mais o governo. É o poder paralelo. Então, né? se o poder público não assumir, né, com força, certamente o tráfico vai assumir. Muito bem. Doutor Marcos, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco sobre justiça terapêutica, a novidade. A gente volta em instantes.